irmãos e irmãs, nós que somos católicos, nós que temos fé, temos que ter todo o respeito, todo o carinho para com a Bíblia. Eu penso que na casa de cada um de nós que somos católicos, devemos ter a Bíblia e devemos ter um local de muito destaque para a Bíblia. A Bíblia deve ser guardada com todo respeito. Me lembro desde criança que na casa dos meus pais, na minha casa, nós tínhamos uma mesa, a mesa da copa, um local que raríssimas vezes nós nos reuníamos, porque normalmente nós nos reuníamos, nós tomamos refeição na mesa da cozinha. Então na mesa da copa, bem no centro da mesa, havia a Bíblia Sagrada. Muitas vezes a Bíblia ficava aberta no Salmo 90. E desde criança eu aprendi, a Bíblia precisa ser respeitada. Mas a Bíblia não precisa ser e não deve ser apenas respeitada. Nós que somos católicos também devemos conhecer a Sagrada Escritura. Muitas vezes nós não conhecemos a Bíblia porque nós não temos tanta oportunidade. Se eu disser assim a vocês, por exemplo, quem é Cristiano Ronaldo? Daqui a pouco a maioria levanta e começa a contar a história. Se eu perguntar a vocês quem é Lionel Messi, muitos vão levantar e vão contar a história. Se eu perguntar a vocês quem é Princesa Diana, muitos vão levantar e vão contar a história. Se eu perguntar a vocês quem foi Neemias, quem foi Esdras, quantos que vão contar a história? Então o padre, nesse início da reflexão, de forma breve, o padre vai contar um pouco de como foi a história do Antigo Testamento e como que a leitura que nós acabamos de ouvir, que foi a primeira leitura, é importante a cada um de nós. No Antigo Testamento, Deus, ele decidiu formar um povo. Deus decidiu ter um povo que ele iria tratar com todo carinho, com todo respeito, para preparar aquele povo para receber Jesus. Aquele povo, ele teve início através de Abraão. Abraão, que morava bem no interior, em um local muito distante, chamado Ur na Caldeia, ele teve 2 filhos. Ele teve um que chamava Isaac e teve um que chamava Ismael. Isaac foi abençoado por Deus. Isaac também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó foi abençoado por Deus e Jacó teve 12 filhos. Destes 12, um tinha um carinho muito especial de Deus, que foi José. E José, por inveja, egoísmo, maldade dos seus irmãos, foi mandado para o Egito. Porém, lá no Egito, Moisés ganhou os favores, o gosto, a admiração do faraó. Rapidamente ele começou a crescer em status, em trabalho, em reconhecimento, se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito. Como os seus irmãos, seu pai, estava em uma região que eles passavam fome. A família toda foi para o Egito para ficar junto com José e ter uma vida mais confortável. A descendência de Abraão, no Egito, tinha uma vida tranquila e confortável. Porém, aquele faraó faleceu, o próximo faraó faleceu, e as descendências seguintes de José não eram mais respeitadas e conhecidas pelo faraó. Por isso, o novo faraó decidiu, vamos escravizar estes estrangeiros, porque senão eles vão crescer, se fortalecer e depois vão tomar o poder. Descendência de Abraão, depois de muitos filhos, passou a ser escrava no Egito. E aí Deus escolheu um estrangeiro para libertar aquele povo do Egito. Esse estrangeiro, como nós sabemos, foi Moisés. Moisés, como vai acontecer com cada um de nós, faleceu. Então Moisés teve um sucessor. O sucessor de Moisés se chamou Josué. O povo olhando, os vizinhos, os outros povos, o povo começou a dizer a Deus, nós também queremos ter um rei. Nós queremos um rei para nós. Deus ficou muito triste porque Deus dizia, eu sou o vosso rei. Se vocês tiverem um rei, o rei vai escravizar os filhos de vocês. O rei vai pegar as filhas de vocês, vai levar para a corte e elas serão objetos dele.
E o povo disse: nós queremos um rei. Então Deus disse: vocês querem um rei? Vocês terão um rei. E aí veio o primeiro rei, Saul. Depois veio o segundo rei, Davi. Depois veio o terceiro rei, Benjamim. Então aquilo que era um reinado unificado acabou sendo dividido. E aí ficaram 10 povos, que nós chamamos de 10 tribos de Israel no norte, e ficaram 2 no sul. Rapidamente o norte foi conquistado pelos assírios, aproximadamente 750 anos antes de Cristo. E o sul, aproximadamente no ano 580, que haviam 2 tribos, a capital estava no sul, Jerusalém, foi conquistada pelos babilônicos, ou pelos babilônios. Depois de 70 anos no exílio, o império da Babilônia foi destruído, surgiu o império da Pérsia. Então o imperador da Pérsia diz: esse povo tem liberdade. Então foi o momento que o povo voltou para Jerusalém, voltou para Israel. E aqui é uma pergunta: como que o povo iria se organizar? Imagina, você é expulso do seu país, os seus pais são expulsos do seu país, depois de algumas gerações vocês são convidados a voltar. Como que vocês vão se organizar? Qual que é o primeiro passo? Escola para as crianças, saneamento básico, campo de futebol, TV, internet, yamtsa, sekfan, comer, beber. Quais são os primeiros passos? Olha como que o povo se organizou. Depois de aproximadamente 8 anos de um país devastado, os israelitas se organizaram assim: precisamos de um governador, precisamos de um líder político. Foi escolhido Neemias. Mas eles disseram: nós também precisamos cuidar da fé, precisamos de um sacerdote para cuidar da religião. Escolheram Esdras. E assim estava organizado o povo, com um governo Neemias, com um sacerdote chamado Esdras. De repente, o governador e o sacerdote disseram ao povo: vamos nos reunir em uma praça pública. E aquelas pessoas curiosas se reuniram e montaram como se fosse um palanque, como se fosse um tablado. Montaram um local mais alto para o sacerdote, o líder da parte religiosa, que era Esdras, fazer um pronunciamento. E diz a palavra que ele começou a ler as escrituras e explicar as escrituras para o povo logo de manhã, bem cedo. O texto diz, na aurora. O texto diz que ele terminou de ler a Bíblia e explicar a Sagrada Escritura por volta do meio-dia. Aproximadamente 6, 7, 8 horas, lendo e explicando. As pessoas ouvindo a história daquilo que era a lei de Deus, de como que Deus iria cuidar dele. Diz o texto que as pessoas se prostravam por terra e choravam de alegria de ouvir a palavra de Deus. Choravam de alegria. É um texto muito emocionante. Então o sacerdote e o governador disse para o povo: voltem para casa, se alegrem, festejem, comam, bebam, dançam, porque Deus está entre nós. E aquelas pessoas tiveram a alegria e a segurança que mesmo depois de muito tempo de sofrimento, Deus estava com eles. Passado alguns anos, nós temos Jesus, e aqui é o evangelho de hoje. Jesus voltou para a sua cidade de origem, voltou para Nazaré. Jesus começou o seu ministério público em uma cidade maior na região chamada Cafarnaum, uma cidade portuária. Quando Jesus chegou em Nazaré, Jesus entrou na sinagoga em um dia de sábado. Conta a história que deram a Jesus o rolo da lei, uma parte da Sagrada Escritura. A Bíblia, como nós temos hoje, ela surgiu depois da imprensa, século XV, 1450, aproximadamente com Gutenberg. Antigamente não era assim. A Bíblia era em rolos. Tiraram um rolo e entregaram para Jesus. Jesus abriu aquele rolo que foi entregue para ele. E o texto que se apresentava era um texto do profeta Isaías, que diziam assim: um dia o enviado de Deus vai aparecer, ele vai curar, ele vai ajudar os pobres, ele vai trazer alegria, ele vai ser o Salvador. E começaram a dizer várias características do Salvador que um dia viria. E as pessoas com os olhos atentos em Jesus. Jesus olhou para eles e disse: hoje, aquilo que vocês acabaram de ouvir se cumpre.
O que vocês acabaram de ouvir se tornou realidade. Eu fico imaginando como foi a reação daquelas pessoas. Os pais, os filhos, os avós, gerações antigas, todo mundo tinha ouvido que um dia viria o Salvador, que um dia Deus iria se aproximar do ser humano, e de repente aquelas pessoas ouvem. Aquilo que vocês sempre escutaram, hoje de fato se tornou realidade. Queridos irmãos e irmãs, o centro da história, o centro da Bíblia, o centro da nossa vida, o centro da vida da igreja é Jesus Cristo. Tudo foi criado, tudo aconteceu na história, sendo direcionado para a vinda e para a presença de Cristo no nosso meio. E para nós que somos católicos, e aqui entra algo belíssimo, os judeus são a religião do livro. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nós somos a religião da Eucaristia. Deus amou tanto o seu povo e amou tanto a cada um de nós que Ele não se conteve em dar apenas o livro, as leis e ensinamentos. Deus resolveu se tornar um de nós. Quando Jesus morreu, através do Espírito Santo, o Pai ressuscitou Jesus. E Jesus está no céu, glorioso. Em cada missa, quando o sacerdote diz as palavras da consagração, não é o Cristo que está na cruz que volta, não é o Cristo da última ceia que volta, o Cristo que está lá no céu, ressuscitado, Ele vem à terra, se torna presente, vivo, real, físico, verdadeiro em nosso meio, e Ele pode ser adorado no altar. E olha a beleza, Ele não pode ser apenas adorado no altar. Cristo, Ele quis e se torna alimento. Cristo, Ele quis e se torna alimento a cada um de nós. O padre encerra a reflexão dizendo assim: nós que somos católicos, quando aqueles que participam da missa apenas no domingo, sexta-feira deviam pensar, está chegando a hora, está chegando o dia, eu vou comungar. Aqueles que são católicos deveriam no domingo de manhã pensar e ficar no coração assim, está chegando a hora, eu vou ver Jesus, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou receber a comunhão, está chegando a hora. Muitos de vocês namoravam ou namoraram. Lembra quando estava chegando a hora de ver a namorada? Parece que o relógio não passava, parece que a hora não chegava nunca. E depois, quando ficava junto, namorado com a namorada, a hora voava, mas acabou já tem que ir embora. Muitas vezes morando em cidades diferentes. O nosso amor por Jesus deveria ser muito maior do que um amor de um namorado e de uma namorada apaixonado. O amor, quando ele é verdadeiro, ele não olha no relógio. O amor, quando ele é verdadeiro, ele não vê o tempo passar. O amor, quando ele é verdadeiro, ele quer ficar com o amado. O amor, quando ele é verdadeiro, ele só tem um desejo: amar, se entregar e ficar próximo daquele que ele daria a vida, daquele que é a pessoa mais importante na vida dele. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos deixou a Sagrada Escritura. Deus nos deixou a Eucaristia. Vamos louvar e agradecer por um Deus tão apaixonado por cada um de nós, por um Deus tão próximo por cada um de nós. Deus nunca prometeu que iriam faltar dificuldades na nossa vida, mas Ele prometeu: eu vou estar consigo, eu vou estar ao seu lado, comigo, juntos nós venceremos.